tem alguns pontos que eu acho que são sinais para a gente avaliar. Primeiro, o Cruzeiro já fez toda a avaliação que tinha que fazer e o último passo que falta é enviar uma proposta. E ainda não enviou. Isso tem me causado aí uma certa dúvida. Porque o que mais precisa, né? Não vai ter jogo do América de Cali por esses dias agora para... Ah, não, o Leonardo Jardim quer assistir um jogo do time colombiano para dar o veredito. Não é isso. Por que essa proposta ainda não foi enviada? Eu acho que o Cruzeiro está em dúvida, e dúvida muito forte, se vai nesse ou se vai para um outro alvo. Até busquei contato com pessoas próximas ao Vitor Gabriel, não teve nenhum novo chamado do Cruzeiro. Ele até está para voltar a treinar já, todo mundo acompanhou que ele estava machucado. E aí tem um outro ponto ainda, porque a gente conversou com uma pessoa ligada ao América de Cali e a resposta da pessoa foi: estamos aguardando a proposta oficial do Cruzeiro. O América de Cali deve perder o Juan Quinteiro, porque está passando por um momento complicado financeiramente falando. Quinteiro, que jogou a final da Sul-Americana contra a gente com o Racing, né? E foi para o América de Cali e agora deve deixar o clube. E aí, o que eu pude perceber de toda essa história é que o América de Cali está maluco aguardando uma proposta do Cruzeiro. Do lado de cá, o Cruzeiro ainda não fez essa proposta oficial. Sabe, valores, tudo o que precisa para contratar o jogador. E aí a questão é, o América de Cali quer vender porque precisa da grana ou quer se livrar do jogador ou as duas coisas? Eu não consigo ter essa resposta até o momento. A gente sabe que essa questão financeira às vezes impacta muito, né, para o clube querer negociar o jogador ali. A gente, infelizmente, viveu isso com o Cruzeiro, né, numa época que estava vendendo atletas para pagar salários, inclusive, aquele momento horrível ali. E assim, o América de Cali está fazendo uma campanha muito boa e é fato que o Medina perdeu a condição de titular, né? A gente vê aí que ele não é mais um dos 11 preferidos ali na escalação. Vocês acham que passa por isso então, Caio? Ou será que o Cruzeiro está em dúvida com alguma questão de comportamento, algo assim? Porque, como eu falei, né, pelo menos analisando lances assim, quanto mais eu assisto, menos eu gosto, honestamente, tá, gente, do jogador. Acho que ele tem um número muito relevante de erros ali para um zagueiro. Mas vocês puderam acompanhar mais do Medina nesses últimos dias? Como que estaria a avaliação de vocês, nossos scouts? Ô, Emerson, eu intensifiquei um pouco mais o conteúdo a respeito do Medina nos últimos dias, né? Porque, como eu falei até por mais de uma vez por aqui, eu vi um jogo dele que foi contra o Corinthians, um Corinthians misto, e ali ele fez um jogo ok, mas eu confesso também que não fiquei prestando atenção absurdamente no Brian Medina, né? É claro que você acaba tendo olhares diferentes quando desperta o interesse do próprio Cruzeiro. E aí, com um pouco mais de tempo, com mais atenção, busquei ver mais lances, né? Não consegui ver jogos por completo do Brian Medina depois disso, mas é um cara que não acho que tenha nada demais. Ele tem uma imposição física, tem muita estatura, mas não é um grande construtor. E aí tem um ponto de parte disciplinar que me chama atenção, né? Ele, por exemplo, no colombiano é o zagueiro, é o segundo zagueiro, se eu não me engano, com mais cartões amarelos, né? Porque em muitos momentos passa do ponto em alguns combates e também às vezes porque acaba errando e aí tem que acabar fazendo alguma falta ou algo do tipo. Então, tenho as minhas ressalvas. Eu não consigo falar com tanta profundidade, porque é um cara que eu não consegui acompanhar assiduamente, né? E até mesmo na reta final do Campeonato Colombiano, nessa parte mais decisiva, perdeu a posição dele como titular. Então, até para se acompanhar jogos de maior nível de enfrentamento do Brian Medina, não é tão simples assim, né? Mas me chama atenção essa dúvida do Cruzeiro. E é um Cruzeiro que tem que ser muito assertivo no mercado, né? Que tem que contratar pontualmente, tá em busca disso e
enfim, se existe essa dúvida, acho que é um sinal aí de que talvez não seja o melhor nome, porque o Cruzeiro não precisa hoje de um cara para chegar e ser titular da zaga a qualquer custo. O Cruzeiro tem aí Fabrício Bruno e Vidalba formando uma boa dupla, o Jonathan Jesus, que é um garoto com potencial, um bom reserva, beleza. Mas que seja um jogador para pelo menos ser útil em termos de composição, né? Por mais que o Cruzeiro não necessite de um titular, mas que contrate um reserva útil ao Lucas Vidalba, porque precisa disso. Um cara realmente que possa agregar dentro do que o Cruzeiro está almejando. E o Cruzeiro está brigando aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro e está em uma fase de oitavas da Copa do Brasil. Então não é qualquer jogador que pode chegar também, né? E aí, só para finalizar, me parece que o América de Cali também quer se livrar do jogador, né? Até porque hoje entende que ele não é uma peça vital. Eu acompanhei até alguns jornalistas, torcedores falando sobre o Brian Medina. Muita gente se empolgou quando chegou esse interesse do Cruzeiro, porque vê hoje o Medina como um cara que não vai fazer falta ao elenco, né? Então seria unir o útil ao agradável. Ganhar grana com um jogador que hoje não é tão relevante. Então são inúmeros pontos aí que o Cruzeiro precisa analisar com carinho antes de efetivar qualquer proposta. Eu até acho que não seja um movimento assim de se livrar do atleta, né? A situação financeira do América de Cali é bem ruim, né? Tem até uma notícia aí há uns dias atrás que apareceu no Twitter, mas que veio de um jornalista que acompanha muito o futebol colombiano, que a equipe passou ali e caiu numa espécie de golpe, né? Um investidor que tinha a intenção de adquirir o clube, inclusive estava envolvido na negociação do Quinteiro, né, do Juanfer Quinteiro, prometeu pagar os salários do atleta, pagou, falou que pagaria, né, o jatinho que buscou o atleta e seus representantes familiares para poder ir até lá na Colômbia, ser apresentado e tal. Não houve o pagamento da questão do jatinho, os vencimentos do atleta também precisaram de ser arcados, né? Quem teve que arcar ali com aquilo foi o América de Cali, que está numa situação financeira difícil. Sobre o atleta, é um jogador que tem seu jogo muito em cima da questão física e até por isso está ali constantemente envolvido nessas questões disciplinares, como disse o Caio, né? Toma muitos cartões. Acho que, inclusive, foi isso que fez com que o atleta perdesse a sua titularidade. Tem um perfil assim, interessante, né? Apesar de ser muito alto, tem certa mobilidade. Eu confesso que dos jogos que eu pude assistir, uma situação que eu queria ver ele exposto, mas que não consegui ver, foi quando